Amados, vamos orar, vamos buscar a direção de Deus para essa palavra, para que ela fique gravada em nosso coração, que ela seja de despertamento para a nossa existência. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela oportunidade tão especial de estarmos mais uma vez na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para sermos ministrados por Ti, ó Espírito Santo. Fala aos nossos corações, para que essa palavra profética seja uma verdade na nossa existência, que nós estejamos atentos e que não sejamos encontrados em falha diante do Teu altar. Ó Espírito, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Abramos nossa Bíblia em Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Leremos apenas 2 versículos, 11 e 12. Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a leitura da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Queridos, essa é uma palavra profética e ela se aplica completamente ao nosso tempo. É uma palavra que foi escrita lá pelo ano 750 a.C., portanto, há muito tempo atrás. Mas quando você a lê e quando você observa hoje o contexto da igreja, nós vamos observar, vamos ver que ela se cumpre de uma forma magnífica em nossos dias. São os dias complicados, dias difíceis, dias nos quais o Senhor diz que o homem teria fome. Não a fome física necessariamente, mas a fome espiritual, a fome de querer comer a palavra de Deus, de alimentar-se com aquilo que é do Senhor. Nos dias de Amós era escassa, a palavra de Deus era escassa, os dias eram difíceis, eram complicados. Israel, mais uma vez, mergulhado nas heresias, mergulhado no pecado, mergulhado no paganismo. Israel, mais uma vez, longe do Senhor. E o Eterno levanta Amós e diz: Amós, fale a esse povo, que chegará um dia que eles terão fome e sede da palavra e não a encontrarão. E essa verdade se cumpriu no passado e ela é uma realidade em nossos dias. Vemos, irmãos, que nos dias atuais há um número extremamente grande de igrejas, muitas religiões. No entanto, vemos com muita facilidade a pregação de heresias, a presença de costumes que contrariam a palavra de Deus. Não estão mais conectados com a palavra, com os ensinamentos da palavra. Vemos que a apostasia tornou-se uma realidade em muitas congregações. E eis aí o grande problema, irmãos, porque aqueles que de fato querem a palavra do Senhor, está difícil encontrá-la. No entanto, quando nós olhamos Amós, o contexto de Amós, era o ano aproximado de 750 a.C. Jeroboão II era o rei de Israel. Nós sabemos que Israel estava dividido em reino do sul e reino do norte, reino de Judá e reino de Israel. Eis a questão, eis aí o retrato triste de Israel. Eles eram uma nação próspera, por incrível que pareça. Israel prosperava, as coisas davam certo. No entanto, irmãos, eles viviam uma grave crise de justiça. A injustiça reinava, a corrupção estava presente, a idolatria, os costumes do paganismo inseridos no meio da família de Israel. E mesmo assim, eles conseguiam associar a prosperidade que eles tinham
as bênçãos de Deus. Olhavam para as suas riquezas, olhavam para as suas prosperidades e concluíam: é Deus, é Jeová que está a nos abençoar. Nossos costumes estão bons porque Deus está nos abençoando, porque temos recebido as bênçãos do Senhor. Eis aí um grave erro, irmãos. É quando você recebe as bênçãos e mesmo no estado de pecado, consegue atribuí-las a Deus. Não funciona dessa forma. Israel fez exatamente isto. Mesmo vivendo um estado lastimável, assustador, pecado ao máximo, eles associavam a prosperidade que tinham às bênçãos de Deus, quando na verdade Deus estava amaldiçoando aquele povo e preparando-os para mais um exílio, onde sofreriam e onde teriam escassez da palavra do Senhor. Sofreriam porque não teriam a palavra do Senhor, teriam fome espiritual. Queridos, é necessário que nós estejamos muito atentos a esta realidade, porque muitas vezes estamos tão acostumados com tudo que já não vemos mais nada e achamos que Deus concorda com todas as coisas. Esta era a visão de Israel naqueles dias, quando Amós foi levantado para falar àquela nação. Mas a palavra chama-nos a atenção e eu quero aplicá-la aos nossos dias, porque ela abre este espaço. É uma palavra profética. E hoje facilmente vemos essa realidade diante dos nossos olhos. Amém? Irmãos, a fome da palavra é uma verdade. Quando alguém deseja verdadeiramente conhecer e servir o Senhor de uma forma real, de uma forma verdadeira, certamente terá dificuldades em congregar nesses dias. Porque está difícil, irmãos. As pessoas buscam muitas vezes a palavra do Senhor, querem a palavra de Deus, no entanto não conseguem sentir a presença do Espírito Santo, não conseguem ver a glória do Senhor, não conseguem sentir a presença de Deus, porque o coração está vazio da palavra, porque já não sente necessidade da palavra, porque olham para a sua situação, olham para a sua vida e acham que Deus está dizendo: está tudo muito bem, mas é preciso que você tenha discernimento. Se você está no pecado e fazendo coisas pecaminosas, você está debaixo de maldição, debaixo de condenação, você está indo para o inferno. Mesmo que tudo vá muito bem para você, mesmo que tudo vá muito bem, mesmo que tudo esteja uma maravilha, mas você está longe do Senhor. Não te deixes enganar. Nós temos, amados, que nos alimentarmos da palavra viva de Deus, da palavra viva do Senhor. Quando essa nação, amados, estava no exílio, e elas descobriram que não tinham um profeta para falar da parte do Senhor, eles ansiavam pela palavra, desejavam a palavra, estavam famintos da palavra. Hoje nós temos visto que, infelizmente, rejeitam a palavra de Deus mais uma vez. Salmo capítulo 42, versículos 1 e 2, o salmista diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Irmãos, o salmista, de uma forma muito clara, ele mostra que nós precisamos ter uma sede, corrermos para a fonte, e a fonte é o Senhor. Nós não podemos de forma alguma nos deixar envolver por aquilo que hoje é oferecido na religião. Não, cuidado, se é extra bíblico, se não vem de Deus, não serve para você, porque o Senhor te separou, o Senhor te escolheu, o Senhor colocou sobre a tua vida a marca dele. E nós não podemos, amados, andarmos errantes sobre a face da terra. E hoje nós temos visto que
muitos amados, muitos desejam servir ao Senhor e estão nas suas casas, porque não conseguem encontrar um lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada verdadeiramente, onde a palavra do Senhor está sendo ministrada, onde a palavra de Deus está desconectada dos costumes pagãos que são inseridos hoje dentro do culto, da liturgia, do paganismo reinante na vida de tantos. Quantos estão, amados, sendo ministrados por sacerdotes que não conhecem a palavra de Deus, que ensinam heresias, que mostram coisas que não são do Senhor como se fossem de Deus. As igrejas estão repletas dessas situações tristes, e é possível vê-las com muita facilidade, até mesmo na nossa pequena montanha. Quantas igrejas, amados, cujos costumes, cuja liturgia estão trazendo princípios do paganismo, adivinhações, coisas terríveis de religiões não cristãs, são inseridas, porque isso agrada as pessoas e fazem as pessoas acharem que tiveram uma experiência com o Senhor. Cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos que a nossa vida esteja totalmente conforme aquilo que Deus quer. E o que nós temos visto nesses últimos tempos são igrejas, liturgias cheias de atividades, programas, movimentos e outras coisas que você não encontra um parâmetro bíblico. Se não há um parâmetro bíblico, não serve para você, porque nós somos do povo da Bíblia. Nós somos daqueles que observam a Bíblia. Nós somos daqueles que têm a palavra de Deus como única regra de fé e prática. E esta é a grande verdade para a nossa existência. Se a pregação, irmãos, nesses últimos tempos, é vazia de Cristo, é vazia do chamado ao arrependimento, de mostrar o pecado, de falar que as pessoas que não querem saber de Cristo Jesus não herdarão o céu, porque não existe uma portinha lateral pela qual as pessoas podem entrar sem glamour. Ah, tudo bem, você entra sem glamour, mas entra por essa portinha escondidinha aqui. Não, não existe. Só existe uma porta real, verdadeira, uma porta do céu, e ela chama-se Jesus. Ele afirmou para você: eu sou a porta, eu sou a porta. Amém? E se as pessoas, se elas não passam pela porta Jesus, elas são famintas e não conseguem alimentar-se, saciar a sua fome, porque somente Jesus pode saciar a fome das pessoas. E infelizmente, é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. E felizmente, vemos que a palavra de Deus que se cumpre, são as profecias que se cumprem diante dos nossos olhos. Amém? Em todas as coisas dai glórias ao Todo-Poderoso. Irmãos, fome e sede da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. De ouvir a palavra de Deus. As consequências da pregação de heresias são terríveis. As consequências são terríveis. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Eu quero que vocês ouçam com atenção a afirmativa no mover do Espírito Santo do apóstolo Paulo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que? Sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amém, amados? Amém? Amém, igreja? Glórias a Deus, porque esse tempo chegou. Esse tempo é hoje. Hoje é o tempo.
Hoje é o tempo, irmãos, em que a heresia é pregada como se fosse a verdade única, em que as pessoas abraçam toda sorte de princípios teológicos, filosóficos, enfim, e afirmam que vem de Deus. Mas, por que afirmam isso? Porque esses costumes, essas práticas, lhes traz prazer. Elas sentem prazer, satisfação nestas coisas. Nos dias de Israel, nos dias de Amós, não era diferente, por incrível que pareça. Os séculos, os milênios passam, no entanto, Satanás continua agindo praticamente da mesma forma. Veja, nos dias de Israel, amado, chegou um tempo em que aquele povo, os profetas, o sacerdócio, eles mesclaram no culto, eles trouxeram para dentro do culto aquilo que sempre Israel desejou verdadeiramente. Se vocês observarem a palavra do Eterno, irmãos, a cada passo que Israel dava errado, era em busca do paganismo. Observe bem, eles gostavam da forma em que as nações vizinhas, em que as nações vizinhas cultuavam seus deuses. Eles gostavam dos movimentos das religiões pagãs. E a religião do Senhor, a aliança de Deus para com Israel, eliminava aqueles costumes, aquelas práticas, e eles ansiavam por aquilo. E quando eles erravam um pouquinho, a primeira coisa que faziam era correr para as nações vizinhas e trazer um Deus, trazer uma prática, trazer algo, e inseria dentro da sociedade. Nos dias de Amós era dessa forma. Era assim, mais uma vez. Quantas vezes? Nós vemos que Amós é levantado. Amós não era profeta de profissão. Existia, irmãos, naqueles tempos, profetas de profissão. Tipo assim, eles nasciam já com aquela missão de ser profeta e sempre profetizavam e vai por aí. A palavra diz que Amós não era profeta. Ele era uma espécie de pastor de ovelhas, vaqueiro, uma coisa assim. Ele era um agricultor, E o Senhor o levanta para falar a Israel, Irmãos, nossos dias, fazendo uma analogia com nossos dias, porque é uma palavra profética. Em nossos dias, vemos que nada mudou. Continua da mesma forma. Quando a igreja é parada, quando a igreja não tem esses costumes, esses movimentos, quando a igreja não salta, quando a igreja não dá pirueta, quando os irmãos não gritam, quando os irmãos não fazem isso, é uma pedra de gelo, é uma geladeira. Geralmente fazem esse tipo de associação. Mas se conhecessem o culto da igreja primitiva, iam chamar a igreja primitiva de freezer, menos 40 graus, segundo essa visão. Porque não tinha nada do que tem nas igrejas hoje. Só era palavra, oração e às vezes louvor, que poderia ser musical ou apenas leitura de salmos. Basicamente isso aí. Veja como eram as coisas. Mas, irmãos, quando nós olhamos hoje, nós vemos que as pessoas, como disse Paulo a Timóteo, as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas não suportam. Elas querem algo que possa mexer com a sua pele, com seus sentimentos, deixá-las emocionadas. Elas querem ver no culto algo sobrenatural, porque Deus é o Deus invisível, o Deus que manifesta-se de uma forma muito diferente, mas as pessoas querem ver alguma coisa. As pessoas querem ver alguém vomitando chave, prego, navalha, vomitando qualquer coisa na igreja. As pessoas querem que tenha dentro da igreja um sacerdote das trevas para adivinhar alguma coisa. Olha, o teu CPF é 00000000000. Até para adivinhar eu sou ruim, não é, gente? Porque não existe esse tipo de CPF. Mas veja como são as coisas. Mas é isto que as pessoas querem. Não tem fome da palavra de Deus. Não sente falta da palavra.
não sente sede da água viva do Espírito de Deus, porque querem ser movidas por coisas sensoriais, apenas isso, que possa produzir alegria ou tristeza, fazê-la chorar. Ah, hoje o culto foi uma bênção, eu chorei o culto todo. Aqueles que são mais assim, ah, hoje o pastor foi uma bênção, eu ri a pregação do início ao fim. Ou o pastor até pareceu stand-up. E hoje tem esses falsos profetas do stand-up fazendo a igreja rir, mas não fala de Cristo, da necessidade de santidade, de viver a pureza do Senhor. Amados, nesses últimos tempos está muito, mas muito difícil mesmo, muito difícil. Vemos que as pregações, muitas vezes, quase generalizadas, todas regras há exceções, vamos colocar exceções, mas são pregações que produzem confusão espiritual. E as pessoas perdem completamente o discernimento, porque não são mais orientadas a ler a Bíblia. E se alguém não ler a palavra de Deus, tudo quanto falam é verdade. Tudo quanto falam. Se falaram em nome do Senhor, é verdade. Eis porque Israel errava tanto. Porque tinha um sacerdote que chegava, não, olha, o culto agora é assim, vamos fazer dessa forma, porque Jeová se agrada, e trazia as práticas pagãs para dentro da liturgia, e errava todo mundo, errava o sacerdócio, errava a nação, e Deus pesava a mão terrivelmente. Queridos, a igreja, ela precisa estar vigilante, comprometida. O Senhor não te chamou para usufruir esse mundo, você não é deste mundo. Há pouco foi cantado, sou peregrino. O que é um peregrino? É alguém que está de passagem por algum lugar. E onde é que nós estamos de passagem? Nessa terra. Qual o nosso objetivo de chegada? Qual a nossa meta de chegada? Sião, Israel. Oh, glórias! É o céu. Amém? Uma analogia com aqueles que saíram do Egito. Nós saímos do Egito da nossa vida de pecado, e o que nos aguarda à frente é Canaã, e é isso que Deus tem para cada um de nós. Ele tirou você do Egito, do pecado, e você está sendo conduzido pelo deserto. Olha, coisa boa aqui, coisa boa daquele jeito, sofrimento aqui, sofrimento ali, mas o final é magnífico, é extraordinário. O final é Canaã, o final é o céu. Você quer ir para o céu? Cuidado com teus passos, porque todos aqueles que erraram os passos no deserto, ficaram no deserto. Esteja atento a isso. E na verdade, só quem entrou em Canaã, os nascidos no deserto, e os adolescentes para baixo, que saíram do Egito. Infantil até a adolescência, e aqueles que nasceram no deserto, mais Josué e Calebe. Josué e Calebe. Oh, glórias! Apenas 2 adultos. Todos os demais ficaram no deserto. A justiça de Deus é assim. Assim é a justiça de Deus. Irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 12. Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só, se você conhece a Bíblia, se o Espírito Santo se revela verdadeiramente a você, se você quer cultuar o Senhor, sem aquilo que é associado a Deus, mas você sabe que não é. Mas eu quero, você deseja cultuar o Todo-Poderoso. Irmãos, está difícil. Está difícil você encontrar uma congregação para cultuar o Todo-Poderoso. Talvez você possa até questionar-me, mas pastor, não é bem dessa forma? Leia a Bíblia.
Medite na palavra. Conheça a palavra de Deus para que você tenha discernimento e possa discernir a palavra que eu estou falando. Porque achar não se aplica, não funciona em lugar nenhum, principalmente no aspecto da vida espiritual. Hoje, amados, há um problema seríssimo para com aqueles que são fiéis e o cultuar. Haja vista que está cada dia mais difícil você encontrar uma igreja, encontrar um local onde a palavra é ministrada, onde a palavra é verdadeira, onde o ensinamento do Senhor é uma realidade, onde o mundo não adentrou pela porta da frente da igreja e está bem na frente da igreja, onde o mundo não tem lugar, onde o mundo é deixado de fora. Está difícil, igreja. Está difícil. E eu tenho contato com pessoas que moram não aqui na cidade, que conhecem a palavra e foram despertas pelo Espírito Santo de Deus. E hoje a dificuldade dessas pessoas é encontrar uma congregação para congregar, para louvar, para adorar. Porque o conhecimento nos traz a revelação de Deus, amados. Quando você ler a palavra, o Espírito Santo revela para você o que é de Deus e o que não é de Deus. E quando você olha, o Espírito fala: isto não é de Deus, isto não é obra minha, não é dessa forma que eu faço, não é desse jeito. E as pessoas, amados, não conseguem ficar na igreja, não conseguem ficar. Muitos estão nos seus lares, porque não conseguiram encontrar uma congregação. Mas, infelizmente, aqueles que não fazem questão de conhecer a palavra de Deus, abraça, aplaude: oh, o Espírito Santo hoje falou poderosamente no culto. Desconhecimento de causa. É preciso muito cuidado, igreja. A Bíblia diz, está explícito que nos últimos tempos, os profetas das trevas fariam sinais poderosos, grandiosos, magníficos, que, se possível, enganariam os eleitos. Irmãos, não se equivoque, a situação é mais séria do que parece. Nos dias de Amós, a profecia foi: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de um mar ao outro, ou seja, andarão por diversos locais, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. A fome e a sede da palavra já é uma realidade na vida de muitos fiéis, que querem servir o Senhor, que querem andar, que querem fazer a obra de Deus, mas não encontram onde congregar, não encontram onde congregar. Irmãos, nós temos que cada dia mais nos deixar guiar pelo Espírito de Deus, nos deixar mover pelo Espírito de Deus. Não permita, amados, que a revelação do Espírito Santo do Senhor seja vista por você como algo menor, mas sim que você pode fazer qualquer coisa, porque Deus é amor e Ele vai entender. Isso não existe na palavra do Senhor. Existe bênção e castigo. Bênção para aqueles que amam o Senhor e são fiéis, e a mão pesada de Deus para aqueles que não querem saber do Senhor. Essa é a verdade. Lamentavelmente, amados, muitos hoje têm a oportunidade de alimentar-se da palavra, de comer, de sedentar-se, mas preferem andar errante sobre a face da terra, porque não querem a palavra verdadeira de Deus, mas querem uma palavra, conforme disse Paulo a Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina, a doutrina de Cristo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres
segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E a outra palavra em que Paulo afirma que constituirão sacerdotes para que falem segundo aquilo que eles querem ouvir. Isso sim é a verdade dos últimos tempos. Mas estes não herdarão o reino dos céus. Amados, eu sei que talvez você esteja ouvindo essa palavra e conclua que não é bem desse jeito. Ah, não é bem assim, porque o pastor Elias, ele é radicalzão, é aquela coisa toda, enfim, ele não sabe o que fala. Leia a Bíblia. Amém? O meu juiz é a Bíblia. Leia a Bíblia. Depois que você a lê-la, concluir que eu estou errado, venha e fale para mim: olha, pastor, você está equivocado, não é assim não. Tem nada a ver com o que você fala. Tem nada a ver o que você fala. Mas antes disso, obedeça aquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração. Obedeça aquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração. Irmãos, é tempo de buscar a presença do Senhor. É tempo de conhecer a palavra. É tempo de conhecer Deus para que você tenha discernimento. Discernimento é conhecimento, entendimento, para que você tenha como olhar o que é de Deus e aquilo que não é de Deus e optar por fazer a vontade do Senhor. Mas vale ressaltar que os ignorantes da palavra não serão justificados por Cristo Jesus, porque só são justificados aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo. Não fique achando, tudo bem, o Senhor sabe que eu não sabia. Não, não existe, porque o Senhor já diz para você que é necessário que você conheça, que você o conheça e que você seja um com Ele. Irmãos, essa palavra, amados, é para despertar quem sabe você, para despertá-lo. Qual é a tua fome? Será que você tem fome da palavra de Deus? Tem sede da palavra de Deus? Ou tem se alimentado com x-tudo, dogão, x-bacon e essas coisas todas por aí? São alimentos também, mas não são saudáveis. Alimente-se com a palavra viva de Deus. E eu quero falar mais uma palavra final. Mas pastor, por que você prega estas coisas? Por que você não prega algo mais palatável, mais legal de se ouvir, que nos deixe arrepiados? Eu poderia citar diversos motivos para tal, mas dois. Primeiro, eu quero ir para o céu. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que ser fiel a Jesus. E para ser fiel a Jesus, como Ele levantou-me como sacerdote, eu preciso pregar a palavra, para que eu seja encontrado como sacerdote fiel a Ele. Amém? Segundo, eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você vá para o céu. E eu sei, se eu pregar aquilo que o povo quer ouvir, é prosperidade, é só bênção. Vamos rodopiar aqui, vamos dar uns rodopios, vamos dar uns saltos mortais aqui, como eu tenho visto na internet. É pastor dando salto mortal daqui de cima, é pastor fazendo dancinha, eu não sei dançar, então nem vou dançar, mas aquela dancinha assim, sei lá como é que é. É pastor fazendo isso, fazendo aquilo, outro. É pastor do cabelão, porque o cabelão é tão legal. É pastor de rosa, é pastor do capeta, é pastor do cão, é pastor do inferno que tem sido levantado. Não cabe, gente. Não cabe. Eu quero que vocês vão para o céu. É por isso que nós pregamos a palavra de Jesus. Se você quer ir para o céu, a palavra está diante de você. Mas se você quer curtir esse mundão e as emoções das religiões dos últimos tempos, elas estão diante de vocês, mas não herdarão o reino dos céus. Amém? Finalizando, Amós 8, versículos 11 e 12. 2.800 anos aproximadamente atrás, o Senhor levantou Amós
E o Eterno diz para aquele profeta: vá e fale. E ele falou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de um mar a outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Tenha fome, corra para a presença do Senhor. Mas se você sente-se não faminto, mas já saciado, glórias a Deus, porque você encontrou o lugar em que a palavra é pregada. Mas cuidado com aquilo que você come aí por fora. Cuidado com as comidas aí de fora. Nós não somos melhores do que ninguém? Não. Melhor é a palavra. A palavra é tudo. Tudo, tudo, tudo. Amém, igreja? Oh, glórias! Oh, Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez estamos na Tua presença, estamos aqui, Senhor, para falar a Ti que nós Te amamos, que nós queremos Te servir, que estamos sendo saciados por Ti, ó Senhor Jesus. Tens matado a nossa fome, Senhor, tens nos dado a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua revelação às nossas vidas, meu Deus. Mas eu quero clamar que Tu venhas despertar estes que estão andando errantes por aí, comendo qualquer coisa. Ô Espírito Santo, toca nesses corações, para que entendam que Tu és o nosso alimento. Ô glórias! Ô Senhor, seja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Amém, amados? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Oh, glórias! Mensagem 1294.